Bem-vindo a mais um episódio do podcast Metamorfose 40 mais. Um episódio sobre treino, alimentação e TDAH. Hoje a gente vai ter essa conversa super em especial com o meu convidado do dia, o Pedro Cabrita, que é personal trainer e trabalha especificamente com esse público TDAH. Bem-vindo, Obrigado, Carol. Pedro. E aí, Obrigado. como é que você Está tá? tudo bem. Contigo também? Também, Vamos seja lá. bem-vindo. Vamos Obrigado. conversar hoje Uhum. sobre esse tema tão interessante, né? E eu queria primeiro saber de você como que você chegou nesse nicho do TDAH. Ok. Certo, é uma história engraçada porque eu sou, eu não sou diagnosticado desde criança, mas desde criança que apresento todos os comportamentos que mostram que eu tenho PHDA, não é? E então foi uma coisa que sempre me dificultou um pouco, tanto a infância como a adolescência, mas agora estou a ver ainda mais na idade adulta. Hum. E procurei um diagnóstico, procurei saber e tratar de mim, porque eu não culpo nada aos meus pais nesse sentido, porque eu acho que há 30 anos atrás a informação também era outra. É E verdade. portanto eu tive esta conversa com eles já em idade adulta e disse-lhes o que é que ia fazer, e eles também me apoiaram e disseram que pronto, que eles tentaram fazer o melhor possível enquanto pais para me Sim. ajudar. Eles realmente perceberam que eu tinha comportamentos diferentes, mas não houve nenhum médico que conseguisse diagnosticar uma hiperatividade, mas era só hiperatividade, era só uma criança que era muito irrequieta e pronto. Aham. E então eu procurei o diagnóstico já em idade adulta e eu sinto, eu não sei se consegues imaginar, como se nós tivéssemos aqui um puzzle Ah, que falta 3 peças e tu tá. estás aqui com o puzzle com menos 3 peças há 15 anos e de repente, não, vá, 30 anos e de repente tu encontras essas 3 peças e vais lá e encaixas as três E tudo peças faz sentido. e só de eu ter o diagnóstico foi tipo, tudo fez sentido. Ou seja, eu comecei-me a compreender, comecei a Aham. compreender os comportamentos que eu tinha, comecei-me a perdoar também, porque eu não me perdoava, eu pensava, eu não tenho foco, eu não consigo terminar uma tarefa, eu não consigo manter uma dieta a longo prazo, eu não consigo estar num único desporto, estava sempre à procura de coisas novas. E acho que o diagnóstico trouxe-me essa tranquilidade, trouxe entendimento da família, mesmo da minha namorada, não é? Nós não podemos negar que há comportamentos que possam influenciar também num relacionamento, porque isto é mau para nós, mas também é mau para quem convive connosco diariamente. E na família E também, na família né? também, não é? Mesmo dos pais reclamarem que tu nunca consegues chegar a horas a lado nenhum, Ah, não és capaz de vir a horas, mas para mim a noção do tempo é completamente diferente de um cérebro neurotípico. Para mim eu acho que estou a horas, mas não estou. E então gerou sempre ali muitas confusões, brigas e pronto. E eu, desde uhum. que tive o diagnóstico, percebi que sei por muito, e eu, como trabalho nesta área do fitness e percebi as dificuldades que tenho sentido, quero ajudar pessoas com a mesma questão que eu. Não vamos dizer que é um problema, não quero rotular dessa forma, Sim. mas quero ajudar estas pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, que às vezes não têm meios de conseguir dar um passo em frente. E então acho que esta é a minha missão de vida agora, Ai, durante muito muito tempo. legal. Uma das coisas que eu observo muito é, não sei se você concorda comigo, é uma certa empolgação na hora de começar uma dieta, começar um Muito. treino ou se inscrever no ginásio, mas depois, com o passar do tempo, aquilo não consegue se sustentar. Acontece muito isso, né? É Com verdade. seus clientes também? Com os meus clientes, não, porque eu não deixo, eu não permito que isso aconteça. Mas sim, Ótimo. e é por isso, é por isso que eu estou cá para resolver esse problema, não é? O Aham. nosso cérebro, para que tu consigas perceber, o PHDA, que é a perturbação de hiperatividade de déficit de atenção, ou TDAH no Brasil, não é? Sim. Por acaso é um termo um pouco mais fácil de ser dito. E eu, por acaso, eu vou ser honesto, vou dizer aqui algo controverso, eu não gosto muito do nome, porque eu acho que nós não temos um problema de déficit de atenção. O nosso cérebro tem um problema de regulação da atenção, porque Certo. nós conseguimos ter dois lados da moeda, conseguimos ter
o déficit de atenção, mas ao mesmo tempo conseguimos ter um hiperfoco que ninguém tem no mundo. É verdade E isso. então isto não é um déficit de atenção. Porquê é que não fala no hiperfoco? Então isto É. é um problema ou uma dificuldade em regular a nossa atenção. E eu Aham. sinto muito isto, pronto, a nomenclatura está errada. Mas a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é uma perturbação de neurodesenvolvimento. Então o nosso cérebro desenvolve-se de uma forma diferente e normalmente não, sempre tem muito déficit de dopamina. Então, como nós não temos dopamina como um cérebro neurotípico, porque o nosso cérebro é Aham. neurodivergente, nós vamos precisar de estímulos de dopamina constantes. E então, nós fazemos uma dieta uma semana, fazemos uma dieta 2 semanas. Se é a mesma coisa, se comemos a mesma coisa, se estamos a trabalhar para o mesmo objetivo, mas a gente depois encontra que aquilo é melhor, ou depois alguém fala-nos de outra coisa, nós vamos procurar dopamina no outro lado. Tem Nós vamos uns estar. desvios, né? Sim, nós estamos sempre à procura desta Hum. dopamina rápida, precisamos de estímulos novos. E isso, só fazendo um parênteses, isso associa muito, ou pode associar com uma certa compulsão alimentar. Sem dúvida, está 100% ligado. 100%. Ah, Eu olha próprio, que eu próprio interessante. sou Um um caso. caso desses, muito grande. Sim, sempre passei. Aliás, uma compulsão alimentar não é uma coisa que eu posso dizer que seja tratada a 100% alguma vez, não é? Acho que nós temos sempre um pouquinho do comportamento, do pensamento compulsivo ou pensamento obsessivo. Podemos depois controlar a ação, não é? A ação da compulsão. Mas o Certo. pensamento obsessivo com a comida normalmente pode sempre ficar um pouco presente. Porque o nosso cérebro muitas vezes desliga, e eu acho que vamos falar disso um pouco mais à frente, mas eu às vezes sinto, tanto eu comigo, mas como com alunos, com clientes meus que venham ter comigo, que dizem que petiscam muitas vezes, mas nem sabem que estão a petiscar. Nem Ou seja, percebe nem percebem, nem percebem. que estão Não, não, petiscando. não. É como se o cérebro estivesse completamente desligado daquela tarefa. Está tão ligado em 50 mil outras coisas que naquela tarefa em específico a gente não sabe o que é que está a fazer. E pronto, e depois vai-se refletir no peso. E como que você acha que é possível criar uma rotina para uma pessoa que tem TDAH? Tanto uma rotina de exercícios como uma rotina de alimentação. Como conseguir implantar essa rotina Certo, para uma pessoa que tem esse funcionamento? claro. Olha, eu acho que nós temos um cérebro que vai ser eternamente criança. E eu acho que dá para ver um pouco pela minha personalidade. E então nós gostamos de novidade, não é? É, Precisamos desta dopamina, gostamos de novidade, gostamos de sei, brincadeiras, gostamos de jogos, somos muito aliados a desafios, a coisas diferentes. E aquilo sei. que eu faço no meu acompanhamento, que eu sinto que é um pouco diferente do que há hoje em dia, é uma gamificação do fitness. Ou seja, eu Ai, quero que o que fitness tenha legal. sempre um objetivo diferente, tenha desafios, nós fazemos avaliações de progressão de carga, percebemos como é que está a evolução do atleta, também damos a entender esses grafismos com eles e eles conseguem perceber, ok, esta está a ser a minha evolução, conseguem ter uma percepção melhor do que é que está a acontecer, e esta gamificação do fitness, que é assim que se diz, faz muita diferença porque nós damos um estímulo constante, temos sempre o nosso cérebro à procura de novidade, à procura de então, o que é que vai acontecer ao meu corpo se eu der o próximo passo? Se eu começar agora a fazer este plano de treino novo, que consigo fazer mais coisas e coisas diferentes. Se eu consigo fazer esta alimentação que me vai proporcionar isto ou aquilo. E eu sinto que esta gamificação do fitness vai fazer toda a diferença nos Total. resultados e no compromisso e na entrega também das pessoas. Mas esta é uma parte, mas o que é fundamental também é haver uma comunidade. E eu acho que este espírito de equipa liga-nos muito. Ai, E que então temos legal. uma comunidade onde temos várias pessoas com PHDA a falar sobre o mesmo problema, a passarem pelo mesmo, todos a lutar pelo mesmo objetivo. Um bocadinho como aquela história, eu gosto muito de partilhar esta história com os meus alunos, que é
se nós, e tu com certeza já deves ter ouvido isto, nós estamos num círculo de amigos, são 9 amigos ricos. Eu sou o amigo pobre, mas eu ando com os 9 amigos ricos. Qual é a probabilidade de eu ser rico também? É muito grande, Muito não é? grande. Então eu estou a começar uma vida fitness, tenho PHDA. Tenho 9 amigos com PHDA que estão a conseguir os resultados. Qual é a probabilidade de eu conseguir também? É muito grande. Então, quando nós criamos este espírito de equipa e vamos É trazendo um para o pé de apoio, nós né, Pedro? cada pessoa que vai entrando, E um acolhimento também, e estamos né? a falar com pessoas que nos entendem. Um dos nossos Exato. principais problemas, eu sinto que é uma dificuldade Ah, muito grande, é o entendimento da sociedade em geral em é relação à verdade. nossa condição. E o preconceito, né, Muito, muito, Pedro? muito. Você Então, quando nós nos sente entendemos, isso? sim, 100%, muito, sempre. E quando criança e adolescente, até mais difícil, porque você talvez ainda não tinha ainda esse diagnóstico. Mas e hoje, tendo o diagnóstico, sendo uma pessoa adulta, você sente isso? Sim, sim. E eu senti um pouco desde que comecei a falar em PHDA, que senti que algumas pessoas também mudaram ali um pouco a forma como comunicavam comigo, porque afinal descobri que tenho um amigo que é maluco. Epá, e eu Ah, não me não é disseram isso, maluco, é não uma me disseram. condição. É, exatamente, e eu percebo que as pessoas não têm conhecimento suficiente, e é justo não existir conhecimento suficiente para uma coisa que não é assim tão pouco comum como isso. Até eu já ouvi muitas pessoas a dizer que o TDAH é a doença da moda, que eu É, discordo completamente. é. Não é a doença da moda. Há pessoas que não têm foco para muitas coisas, mas é porque ou não têm É foco, ou por porque outro também, ou porque motivo. provavelmente nem querem. É, exato. Mas o nosso é realmente uma perturbação de neurodesenvolvimento e é uma questão para ser tida em conta, mas passo muito preconceito. E Mas você ali acha dentro da que teve comunidade, gente que se afastou por conta sim, disso? sim, Você acredito que sim. sente? Sim, mas é assim, mas eu passo bem. É, Há um dos sintomas que é um sintoma muito característico de é. pessoas com PHDA, para nós não nos incomoda tanto, mas para as outras pessoas incomodam, é que hum, não sei se é transversal a todas as pessoas, mas nós não sentimos saudades. Não senti, não, Sabias disso? não. Nós não sentimos saudades. Então, eu sou Ah, capaz de sentir nostalgia. Por exemplo, tu estás aqui comigo, eu tá, gosto de ti, não é? tá, Eu sinto nostalgia dos tempos que nós vivemos antigamente, porque estou aqui contigo. A gente certo, despede-se, tu sais da porta tá, e eu, passado 2 minutos, sou capaz de me esquecer que estive aqui. Não é capaz de me esquecer que estive aqui contigo, mas sim. capaz de estar tranquilo. Desconecta, Desconecto total. completamente. E passo, se for preciso, anos. O sentimento de saudade é uma dificuldade grande e eu, pronto, eu sou honesto, não consigo sentir. Até mesmo da família, às vezes é um pouco estranho. É interessante Sinto isso. aquela nostalgia e sinto muita preocupação, não é? Sim. Mas esse sentimento de saudade não existe de forma muito aprofundada. E então, estas pessoas que saem da minha vida, Você eu, nem tchum pronto, também também. se não estão aqui para compreender a minha diferença, Sim. porque é o que eu acho. Não soma, então tchau. Exatamente. Eu não quero romantizar o PHDA, Sim. mas muitas vezes o nosso cérebro, por ser neurodivergente, é um cérebro mais avançado do que o neurotípico. Ah, isso eu também acho. Sem dúvida, nós somos capazes de Isso eu acho conquistar o também. mundo. E eu acho que há pessoas que não têm essa percepção porque pensam que, sei lá, medicação. Toma medicação, é antidepressivo. A nossa medicação não é antidepressivo. Não é nenhum antidepressivo. É uma medicação para nos potenciar. Imagina teres um carro e teres o nitro, não é? Tu carregas É, no nitro e o carro anda mais rápido. A nossa medicação é exatamente isso que funciona. E normalmente sai do sistema no próprio dia. sim. Porque tens medicação de curta duração e medicação de longa duração. Então eu percebo muito isso, esse preconceito, mas obviamente que desde criança é pior ainda do que agora em adulto, porque para já não havia tanta informação e pronto, e E também aconteceram você tem muitos menos eventos. recursos de lidar com Sim, 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 aquilo. sim, sim, sim. E em relação ao treino, você acha que para essas pessoas fica mais fácil de bancar o treino se ele for mais curto? Ou não tem nada a ver Tem, a tem, duração? tem. O treino de ser mais curto vai nos permitir. Para já nós temos uma capacidade de desfoque muito grande, não é? Às vezes, se Uhum. estivermos num treino muito longo, eu passo um treino de 1 hora e meia e a pessoa fica no ginásio 3 horas. E então eu também tenho que impedir que isso aconteça. Sei. Pronto, então quando nós temos tarefas que nos dão aquela dopamina, porque nós até conseguimos essa dopamina com o treino, Hum.
principalmente com o treino de força e com a corrida, que acho que são ali os meus dois favoritos neste momento, hum, nós conseguimos não ocupar a nossa cabeça durante muito tempo com aquela tarefa para que não seja exaustiva a longo prazo. Então, aquela expressão de nem o 8 nem o 80, para nós não pode ser nunca um 80. Eu não posso nunca passar um plano de treino 5 vezes por semana a uma pessoa com PHDA. É Ah, literalmente uma forma de ela, ao fim de desistir. 3 semanas, desistir. Não O consegue. que que você recomenda, assim, que é mais usual? Eu começo sempre com 2 a 3 treinos por semana Tá, e depois vou progredindo. Eu também sou honesto. Com o conhecimento que eu tenho fora PHDA, porque eu não estudo só PHDA, eu estudo muito biomecânica claro. e acabo por estudar muito coisas sobre a fisiologia neuromuscular articular, a parte de fisiologia neural, articular e muscular, como componentes diferentes do exercício. Portanto, também acabo por abordar muitos conceitos de treino ehm, que tornam o treino mais eficiente, tanto a curto prazo como a longo prazo. E eu também percebo que mais do que 3 4 treinos por semana não é eficiente, mesmo para um cérebro neurotípico. E nós vemos Ah. protocolos de bodybuilding onde eles não treinam mais do que 4 vezes por semana. Ah, é? Porque tem que ter a pausa, Tem o que ter o repouso. O descanso. nosso músculo cresce no repouso. A produção de Ah, GH, que é a hormona de sim, crescimento, acontece no nosso sono. é Não é verdade. quando nós estamos a treinar que está a produzir GH. Nós estamos a destruir o músculo no treino. Ele precisa de reconstruir. E então, se eu consigo colocar o volume de treino semanal certo e consigo dividir isso por 3 4 treinos na semana, está ótimo. O corpo precisa descansar. Sim. E o sono, hein? O sono é mais importante. Para nós PHDA, Então, é como é de que extrema é isso? importância. Tem algumas perturbações do sono que você observa, assim, nesses seus clientes que são mais frequentes? Claro. É assim, nos meus clientes já não tanto, porque sinto que desde que começam comigo, Já tem eh, essa mudança de muda chave. muita coisa no sono, mas acho que fundamentalmente é uma perturbação que incomoda. Nós estamos acordados teoricamente 16 horas por dia, não é? E depois dormimos 8, mas eu acho que Sim. esta é uma perturbação que nos incomoda às 24 horas do dia. Porquê? Porque o nosso cérebro parece que nem no sono desliga. E então o que eu Ah, vejo é, imagina, estou a trabalhar, eu trabalho se for preciso até à noite, porque depois é uma coisa que vamos falar provavelmente, que é o nosso ritmo circadiano, não é transversal a toda a gente, mas o nosso ritmo circadiano é diferente de outras pessoas. Eu, ah, eu às 7 da manhã estou assim, ah. mas às 3 da manhã, Você tá ligadaço. completamente super focado no meu trabalho. Pronto, e então, chego às 3 da manhã, eu agora obviamente que não faço estes horários, não é? Porque a minha profissão não me permite, tenho que começar a ajudar os meus clientes desde cedo, mas É, quando nos vamos deitar, o nosso cérebro já ainda está com as tarefas que tínhamos que fazer do dia, as que não completamos, as que vamos fazer no dia, as que temos que fazer daqui a 3 dias, o que vai acontecer no mês que vem, os nossos planos para o ano que vem. Então, primeiro que tu adormeças é uma entendi. complicação. E mesmo às vezes quando adormeces, tu estás a pensar nestas coisas, estás a pensar nas tuas tarefas, mesmo a dormir. E então o nosso sono para nós é fundamental, para nós é fundamental. Então temos que encontrar aqui estratégias. Quais é que são? Treino de força, Uhum. para mim a corrida é fundamental. Eu adoro correr e Aham, acho que é aquilo que me deixa mais zen. Eu saio de uma corrida e é o meu melhor momento. aham. E a suplementação. Nós temos ali 3 suplementos que eu acho que são os Quais? suplementos base para o nosso sono, para qualquer pessoa, mas para uma pessoa Sei, com PHDA ainda quais? mais importantes. Portanto, o magnésio bisglicinato. Certo. Porquê? Porque ele ajuda a que o sono seja mais longo, mais profundo, mais recuperador. E para mim esse é o número um. Depois temos o ashwagandha. O ashwagandha é como se fosse ajuda-nos a diminuir o cortisol. E quando é que nós não precisamos de cortisol? É no final do dia, porque nós durante o dia, principalmente na primeira metade do dia, nós precisamos do cortisol elevado. Muitas pessoas Isso. demonizam o cortisol, mas o cortisol é uma coisa muito importante que nós temos. E então, na primeira metade do dia, nós precisamos efetivamente desse cortisol, mas depois no final do dia já não precisamos tanto. Sei. E ele funciona para nos diminuir o cortisol e diminuir o stress e a ansiedade na última metade do dia. Eu normalmente tomo sempre depois do jantar e ajuda-me depois a ter um Um processo, sono não é bem melhor. um sono melhor, mas um processo de descanso melhor até chegar ao sono. Mas obviamente que também acaba por ajudar um pouco no sono. Portanto, Sim. este tem essa função. E depois é a melatonina, porque o magnésio não nos ajuda a adormecer. Mas a melatonina, que é a hormona que nós produzimos
Os bebés produzem muita melatonina, Sim. por isso é que estão sempre É a verdade. dormir, não é? A melatonina também funciona ali como a Sim. chave final, porque nos ajuda a entrar em sono muito mais rapidamente. E depois começa, até como se parasse a ação da melatonina e entra a ação do magnésio. E pronto, e desde que eu faço estes 3 suplementos especificamente, a minha vida mudou. E uma dúvida que eu tenho é uma pessoa com TDAH e que começa a malhar, tal, fazer os treinos, pode entrar assim, numa chave de uma certa obsessão com os treinos, como uma forma de busca mesmo dessa dopamina? Pode você vê também isso, Sim, assim, sim. da Eu, eu, pessoa eu sou um entrar caso desses, eu sou um caso desses, com adoro. certeza. É, Para usar o exercício como esse certo. recurso. Sim, acredito que sim. Você acredita que tem? Nós entramos num hiperfoco e muitas vezes encontramos. Porque o que é que eu entendo? Nós temos, lá está, as duas a dualidade dos critérios, que é o déficit de atenção e a dificuldade em concentrarmos numa coisa que não gostamos, mas depois um, Certo. um hiperfoco nas coisas que gostamos. E eu descobri uma paixão muito grande pelo fitness, e então é como se fosse uma busca incessante de melhoria. Eu não Hum. consigo parar, não consigo parar. Mas hoje em dia eu consigo ter a percepção que eu não consigo parar pelo efeito que eu quero de visualmente ver o meu corpo bem, Uhum. mas também dos efeitos que isso cronicamente me vai dar, porque eu estudo muito esta parte. Eu sei que o treino de força é vida. Eu tenho um formador que me disse uma frase que eu nunca mais me vou esquecer, É. e eu levo até aos meus dias de hoje, que ele diz que o treino de força não é exercício físico, não é desporto, porque exercício físico e desporto para mim são coisas diferentes. Treino de força, musculação, efetivamente. A Hã. musculação não dá anos de vida, Não? mas dá vida aos anos. A Ah, quantidade olha de que anos que nós tivermos cá, sejam 80, 90, 100, nós queremos vai viver com qualidade. com Porque qualidade. existem duas coisas que acontecem no envelhecimento: sarcopenia e osteopenia. A osteopenia é a perda de densidade mineral óssea e a sarcopenia é a perda de densidade muscular. E quando nós passamos por este processo de envelhecimento, a sarcopenia, nós não temos nenhum medicamento para isso, não temos nada que nos faça tratar esse problema, porque é o processo normal do corpo humano. A única coisa que nos atrasa este processo é o treino de força, porque desenvolvemos a fibra muscular e então ele tenta degradar, mas nós combatemos esse processo. Como o osso é uma parte mais interna do corpo, não é? Quanto mais massa muscular nós tivermos à volta do osso, menos acontece a perda de densidade mineral óssea. A lesão e tudo Exatamente, mais. pronto. E não Uhum. é só lesões, nós Até começamos a o ver os velhinhos a começarem a ficar ficar corvos, né. curvos e depois também comem sopa ao jantar, não tem proteína nenhuma, como é que vão Uhum. ter uma velhice saudável? E eu então, sabendo estes conceitos, sabendo a importância do treino de força, já consigo olhar para isto como uma rotina minha e aliando ali um pouco o vício, mas obviamente que se eu vejo que está ali um cliente que possa estar a levar um sentido de overtraining, que pode ser prejudicial, que Hum. está a levar um sentido negativo, nós abordamos logo esse assunto para que também não seja nem o 8 nem o 80. Tá E bem? Então pode não ser saudável o overtraining. overtraining. E alimentação também, né, a gente precisa encontrar um meio de nos trazer energia. Como isso pode integrar junto com o treino? Essa alimentação que te dá essa saciedade, né, Certo? que dá essa satisfação Uhum. para essa pessoa com TDAH não ficar nesse come, 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 belisca, belisca. Como é que a gente equilibra isso? Sim, para já tem que ser uma alimentação muito bem estruturada. Nós Hum. temos que perceber que nós precisamos desses estímulos constantes de dopamina e vamos fazê-lo mesmo na comida. Vamos Uhum. precisar de. Somos pessoas. Não é uma coisa que é transversal a todos, mas somos pessoas que se ligam muito a recompensa rápida. E a recompensa rápida Sim, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 chocolates. adoro. Ahm, e então nós também temos que criar essa boa relação com a comida, porque eu não posso dizer a um TDAH: olha, tu não podes comer chocolates nunca mais na tua vida.
Não lhe posso tirar aquilo que ele já sente que é uma recompensa de dopamina, mas eu preciso de encontrar aqui estratégias, e nós no nosso acompanhamento temos uma nutricionista. Eu não me coloco nesse trabalho, obviamente que percebo e conseguiria ajudar, mas temos uma pessoa certificada que ajuda realmente os nossos clientes. Ela também tem PHDA, portanto, Então você trabalha em parceria com ela. sim, sim, sim. Ai, que Não é bem bom. parceria, ela é mesmo dentro do nosso acompanhamento, ou seja, nós fazemos. Faz parte desse atendimento. Sim, ela está dentro do Tá. nosso acompanhamento a 100%, e é uma pessoa que tem ajudado fundamentalmente ali as pessoas, os nossos clientes, a conseguirem evoluir. E o que nós percebemos é que a alimentação tem que ser equilibrada. Existem 3 macronutrientes: proteína, os hidratos de carbono e a gordura. E muitas vezes nós falhamos em algum. Às vezes estamos a falhar em todos. Ok? E quando nós temos muita proteína ingerida, nós para já alimentamos o músculo, que ele precisa, principalmente em relação ao treino, mas damos saciedade. E se damos saciedade ao corpo, normalmente ele não nos vai pedir estes estímulos de dopamina, porque se nós estamos saciados, muitas vezes não nos lembramos que temos que comer. Percebes? E então é isso que eu percebo. Obviamente, depois também temos o açúcar naturalmente presente. Comemos muita fruta, por exemplo, e é um açúcar na mesma. Ok? Se calhar não precisamos tanto de ir buscar o açúcar dos chocolates e dessas coisas, dos caramelos e das gomas, que é algo mais acessível, propriamente dito. Mas também não tiramos. Se eu preciso, eu tenho 10, 15 pessoas que todos os dias comem um Ferrero Rocher e está tudo bem, porque está contabilizado na dieta, está contabilizado naquilo que nós fazemos. E eu acho que também esta palavra dieta tem uma conotação negativa, muitas vezes, e sinto alguma resistência de algumas pessoas que vêm ter comigo, que é: e agora vou passar fome, agora vou-me pôr em dietas malucas. Não, tu vais comer, muito provavelmente, mais do que comes agora. Porque Mas comer certo, né? Sim, vais comer certo, vais comer comidas com menos volume calórico, com mais densidade. E tu vais sentir, tu provavelmente vais-me dizer assim: já não me aguento mais, já não aguento comer mais. Mas essa energia toda que nós vamos colocar no teu corpo, nós vamos utilizá-la como combustível. E quando tu fores ao treino, tu tens força para ir ao treino. O que as pessoas fazem muito é colocar um déficit calórico muito grande. E aí não tem força para ir chegam ao treino, não Cansado. conseguem fazer nada. E depois, ao final de 2 semanas, eu passo fome, eu não consigo treinar. O que é que vai acontecer? Está explicado. Já está explicado o que é que vai acontecer. E uma coisa que me pegou aqui, você falar do ciclo circadiano, Sim, que é diferente, sim, né? Então, veja, se eu estou entendendo bem. Se o ciclo circadiano é diferente, então talvez interfira o horário do treino. sim. Mas isso é muito subjetivo. Sim, não. Cada pessoa vai funcionar. No seu caso, você acha que tem um horário específico para você que funciona melhor? Com certeza. Eu não consigo treinar, se me mandarem treinar às 6 da manhã, parece um iniciante. Nem pensar. 6, 7 da manhã. Já tentei e não dá. Para mim é impossível, porque o meu cérebro, entre as 3 e pouca até às 10 da manhã, está completamente bloqueado. É o horário do meu descanso, e eu agora acordo efetivamente às 8 da manhã, 7 e pouco, pronto, mas levanto-me às 8, faço o meu pequeno almoço, mas ainda me dá ali uma dificuldade em começar o dia. Tá. E é normal, dá-me ali alguma dificuldade em começar o dia. Depois começo a trabalhar, 9 e pouco, 10, e estou a trabalhar até às 2 da tarde, e só a partir das 2 é que eu me sinto capaz de ir treinar. Então você treina à tarde? Eu treino à tarde. Olha, que interessante. Mas é tarde, mas ainda é cedo. Ou seja, é 2 e pouco, ainda é cedo para mim. Para você. Sim, eu depois volto 5 horas e estou a trabalhar até, se for preciso, 3 da manhã. Você acredita que eu não consigo treinar à tarde? Só consigo treinar de manhã? Pois, eu também já consegui. Mas não muito cedo também. Não muito cedo. É tudo no horário honesto, vai. Não vamos ter preconceito, mas quando as pessoas, quando eu vejo alguém que diga treinar às 5 da manhã e começa logo assim, eu acho tão bonito. O que é que se passa contigo? Conta-me. Queres conversar? mas pronto. Não, eu acho interessante aquelas pessoas que, tipo, 6 horas da manhã já acordou, já tomou café, já correu, já meditou, já leu o jornal. Incrível, é aquela Instagram perfeito, não é? Eu vi há uns tempos um vídeo de um rapaz que às 3 da manhã punha a cabeça no gelo, já tinha feito às 5 da manhã ele já tinha metade da vida, metade do dia feito.
Já tinha treinado, já tinha tomado banho de gelo, já Ai, tinha meu trabalhado. Deus, Ai, epá. que coisa! Não dá para mim. Isso E não. eu acho uma outra coisa, né, que é importante também a gente celebrar os pequenos sucessos, né, porque às vezes, para uma pessoa nessa condição, eh, na verdade vale para toda a gente, mas assim, parece que as coisas ficam às vezes são mais difíceis, seja porque tem esse mecanismo da protelação das coisas, do adiamento, de não conseguir sustentar, mas quando consegue, é importante reconhecer que Certo, deu conta, que fez, né, se parabenizar. com certeza. Né, eu acho que os seus clientes sentem isso também com o apoio da comunidade. Certo. Sim, sim, sim. Nós fazemos avaliações todas as semanas, portanto, todas as semanas vemos a diferença do peso, dos perímetros, das fotos de progresso, e acho que é uma coisa que mudou ali muito o chip de muitas pessoas, porque todas as semanas temos resultados diferentes e resultados melhores, e isto funciona como uma bola de neve. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim: Pedro, eu quero começar agora, estou É. super motivado ou motivada. Aham. E eu digo logo: "Não estás nada. Tu hoje estás igual ao que estavas ontem, tu só vais estar motivado quando Hã. começares a ver os teus resultados. E é ali é que a gente vai começar a construir. A motivação nós vamos começar a construí-la. E eu sinto aquele efeito de Interessante. bola de neve que quanto mais eh, nós vemos o nosso corpo a mudar, quanto mais nós vemos principalmente esses nossos comportamentos eh, a diminuírem, nós ficamos mais tranquilos, ficamos mais focados no trabalho, Uhum. até em relações conjugais, familiares, acho que a nossa vida muda por completo. E então, esta celebração de vitórias que nós fazemos normalmente semanalmente ehm, tem muito peso naquilo que é a continuidade e naquilo que é a consistência dos meus atletas. Sinto muito isso. E você já percebeu, alguma mudança, assim, significativa na vida da pessoa que ela tenha compartilhado com você? Não só em nível de corpo, né, de saúde e tudo, mas de repente já teve alguma coisa que algum cliente compartilhou com você? "Olha, Pedro, por meio dessa experiência, eu senti, sei lá, que meu trabalho mudou, que minha relação mudou". Sim, Já aconteceu isso? sim. Tenho uma cliente que é a Maria, Hã. ela já treina comigo. Ela veio do presencial e depois continuou comigo quando comecei a fazer acompanhamento online. E ela um dia, ela vai partilhando várias coisas comigo, mas ela um dia disse que eu sou a melhor pessoa que ela já conheceu em toda a vida dela. E Ai, eu, que sim, foi uma fofa. coisa que um dos sintomas do PHDA, uma das características é que nós somos hipersensíveis. Nós Ah, somos mesmo muito sensíveis a tudo o que nos dizem. E pronto, sim. isso para mim teve um peso de uma responsabilidade extrema. E eu senti que, pronto, Porque você moveu alguma sim, sim, coisa sim, sim, sim. nela Não, eram, que eram aqui características uhum, muito complicadas, uhum. porque esta minha aluna passa por características muito complicadas de saúde. Aham. hum, nós percebemos ali que foi o momento certo, foi a altura certa, e eu tenho feito de tudo, e ela sabe, ela é muito grata em relação a isso, e eu também sou muito grato por ela ter aparecido no meu caminho. Mas sim, foi já recebi outras, mas acho que esta foi a mensagem assim que mais me Te tocou. tocou. És a melhor pessoa que eu já conheci em toda a minha vida, não é? Com amigos, É, família, e dizer-me uma coisa dessas sei. pronto, não tem, não Ai, que tem, não tem bonito, valor. Pedro. E qual é o público, assim, que você mais recebe, assim, de cliente? Que mais te procura? Assim, antigamente eram mais mulheres, trabalhava mais com mulheres. Ah, Eu tinha ali uma missão, eu trabalhava com questões hormonais da parte da mulher, trabalhava uhum, com endometriose e com síndrome tá, de ovários poliquísticos, portanto, com uma como com a outra. tá. Entretanto, acabei por mudar um bocadinho o meu trajeto, porque descobri aqui que a PHDA é realmente aquilo que me fascina. Não deixei de acompanhar, tenho obviamente essas atletas Sim. que trabalham comigo, mas acho que tenho uma missão ainda maior, porque eu próprio sei exatamente aquilo que é a 100%. Por mais que eu estude endometriose, por mais que eu estude estas condições, eu senti algumas barreiras por parte de algumas pessoas.
principalmente quando eu comecei a trabalhar no estrangeiro, eu comecei a trabalhar e comecei a fazer acompanhamento para pessoas lá fora, Ah, e acho que as pessoas lá fora, além de terem uma pessoa que não fala inglês, mas percebe que não é nativo, não sou americano, nem sou inglês, e depois sou homem, nunca tive endometriose, mas pronto, teoricamente podia estudar, não é? Sobre isso. sim, E então recebi ali muitos comentários negativos que me colocaram para baixo. Eu não sou pessoa de desistir, e disse isto muitas vezes, eu nunca vou desistir em relação a isso, mas percebi que o meu trabalho não estava a desenvolver como eu queria neste sentido, porque havia mesmo este bloqueio das pessoas, e eu não posso obrigar uma pessoa a confiar no meu sim, trabalho, sim, só porque eu digo que estudo e que sou especialista nesta área. sim. Pronto, e aqui com o PHDA é diferente, porque sinto que, além de pronto, ter estudado muito e sentir que consigo ajudar muitas pessoas, eh, posso falar de algo que eu Em sinto, primeira pessoa. sim, que eu sinto desde quase que nasci. Pronto, e então agora tenho sentido procura tanto de homens como de mulheres, talvez um pouco mais de mulheres, Mais um mulheres. pouco mais, mas, Hum. mas tanto de um como do outro, e sim, estou muito satisfeito, estou muito feliz. E a faixa etária? As idades, assim, que Olha, sempre aparecem entre os mais? 30 e os 40, 30, 45, 30 e 45. 30, 45. Temos mais novos, temos mais velhos, mas hum, E a questão da menopausa tem aparecido para não você? tanto, Não não tanto. tanto? Não, é uma questão que não tem. Como eu tenho realmente trabalhado até aos 45, ainda não tenho encontrado muitas pessoas. Não, é porque tem muitos casos também de menopausa precoce, por isso que eu Certo, perguntei, né? sim, sim, sim. Mas acontece, tenho uma aluna minha que começou recentemente que está nessa situação e é É, super nova. então, Pronto, é super nova. Mas ela não me procurou por isso, ela por procurou-me outra coisa, certo, pela PHDA. pela Pois, é TDAH. certo, E assim, o que eu ia te perguntar é que muitas vezes a pessoa que tem essa condição, eh, há uma confusão muito grande, para além do preconceito, de comentários assim, até como falta de caráter, assim, como algo como se fosse uma pessoa preguiçosa. Né, muito, e aparece isso, né. claro, E a gente sabe que é uma questão de regulação, sem como dúvida. você mesmo explicou. Como que a gente pode, identificar, discernir quando é preguiça mesmo e quando é uma característica do TDAH? Certo. Olha, em, Que você acha? eu vou partilhar um pouco contigo daquilo que nós sentimos. Aquilo que eu sinto é, às vezes, até mesmo físico. É Uhum. desde aqui por cima das sobrancelhas até aqui à nuca, ok? Sinto, por exemplo, que o meu rosto está tranquilo, até o queixo, tudo ok. Tá. Mas daqui até lá atrás, muitas vezes eu sinto o meu cérebro completamente pesado, mesmo como se estivesse a ser apertado, assim. E o que nós sentimos é vozes. É como se não, é como, não sei se já viste algum vídeo de pessoas a exemplificarem o que é conviver com PHDA, que nós convivemos com vozes, 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 vozes. E muitas vezes nós tentamos concluir uma tarefa. Eu digo assim: olha, tenho que ir treinar, Hum, mas tenho que ir beber café. Ok, mas tenho que ir beber café e tenho que ir tomar banho, que assim ajuda-me a acordar. Ok, mas não vou tomar banho agora porque vou ao ginásio. Então, se vou ao ginásio, depois vou tomar banho a seguir. Ok, sim. mas se calhar tenho que comer alguma coisa antes de ir para o treino. Mas depois, se eu comer agora alguma coisa antes de ir para o treino, posso-me sentir mal. Talvez seja melhor comer depois do treino. Então é isto que está a Nossa. acontecer na nossa cabeça. E às vezes nós queremos ir ao treino, que era só pegar na mochila e ir, e estamos a meia hora a pensar como é que vamos para o treino. Percebes? E então Entendi. não é uma preguiça de querer ir ao treino. Nós às vezes não sabemos o que é que havemos de fazer. Porque nós temos, É muita é como se coisa, fosse né, mesmo para pessoas gerenciar. a falarem connosco, a dizerem-nos várias informações. Tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. Olha, mas vais ao treino agora e vais deixar aquela tarefa que tens pendente para fazer há Uau! 3 dias. Ok, se calhar agora não é a melhor altura. Então vamos mais daqui a bocado. Mais daqui a bocado, então meia horinha a gente consegue fazer. Ok, passa meia horinha. Ai, passaram 4 horas, já não conseguimos ir ao ginásio. Já não conseguimos fazer nada. E então não é preguiça, então é uma dificuldade em nós conseguirmos tomar Sim, ação.
Agora, efetivamente, há momentos de preguiça, não é? Principalmente ali ao domingo, à tarde, que me apetece estar ali a ver um filme e Sei. dar-me. Uma Netflix. Eu treino 6 vezes por semana. Eu não faço isto com um aluno meu. Nossa, 6, eu 6? treino 6, porque eu faço 3 treinos de força, Caramba. segunda, quarta e sexta, e terça, quinta e sábado eu corro. Mas não deixo de fazer só os meus 3 treinos de força. Não faço um overtraining muscular nesse sentido. Mas faço 3 corridas porque a corrida para mim Mas é você faz terapêutico. as corridas aos finais de semana, é isso? A corrida é terça, quinta e sábado. Ah, você vai intercalando. Intercalando Tá, sempre. tá, Porque eu gosto mesmo de correr. Correr para tá. mim é um prazer enorme. Tanto no momento, mas o Aham. pós-corrida Você corre o quê? Ou rua na rua, sempre na rua. sempre Sim, na gosto de rua? correr na rua, Tá. faço o que der, mas não é uma coisa que eu recomendo a todos os meus alunos. Eu faço, porque também já tenho alguma preparação física para isso e porque é Uhum. uma paixão minha. Também faço outros esportes, faço surf, ando de skate, Ah, quando tenho tempo, uau! quando consigo ali encaixar, mas obviamente que preciso de um dia de recuperação. Então ao domingo é inegociável O descanso. porque eu queria treinar. Eu sou honesto, eu não queria ficar parado em Você casa. queria Eu já mesmo? tenho esta necessidade de sair e eu posso ser honesto que talvez no domingo seja o dia onde os meus sintomas de PHDA estão mais acentuados. Porque você tá Porque, fora dessa atividade porque eu não toda. treino naquele dia. Então, se eu não Ah, treino naquele dia, os meus sintomas vão estar. aguçados. Por exemplo, eu estou a ver um filme, muitas vezes estou a ver um filme, epá, e tenho que andar para trás, porque já me esqueci do que acabou de acontecer. Epá, depois passa e depois estou ali com aquela emoção, epá, mas o que é que acabou de acontecer? E a minha namorada está às vezes comigo e diz-me: Olha, não sei o quê. E eu, epá, eu não reparei. Eu não Voltamos para reparei. trás. Entendi. Quero ler um livro. É uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Ganhar cada vez mais cultura. Abro um livro. Essa é a minha maior dificuldade de todas, de todas. Eu Tá. abro o livro, leio a primeira frase, a segunda, chego à terceira, Esqueceu o que a leu. primeira. Tenho que ler a primeira. Depois chego à quarta, tenho que ler a segunda. Então não consigo. Depois nem chego ao final da primeira página. Essa é uma das dificuldades que eu tenho que ir trabalhando e é um dos meus próximos passos é trabalhar esta parte da leitura, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e não consigo. E tem alguma atividade, assim, que é mais recomendável para quem tem TDAH, ou você acha que isso não tem nada a ver, é mais de cada um? Não, Alguma atividade física? não, treino de força Você acha que com é certeza. que É, é fundamental? para qualquer pessoa. O treino de força, para mim, o treino de força é a melhor coisa que existe, para tudo. O treino de força nem que é saúde, o treino de força é vida. Foi aquilo que nós falámos há Foi. bocado. Trabalhar a massa muscular, eu acredito que sou um pouco apologista que vou mandar um número ao ar, porque não estudei nenhum artigo Tá. científico que me comprovasse isto, mas 90%, eu acredito que 90% das nossas doenças do nosso organismo venham da falta de massa muscular. Porquê? Porque se o corpo É está mesmo. fraco, está É. frágil, ele está apto para. Tá mais Está vulnerável? mais vulnerável para aquelas doenças. Eu não gosto de falar em nomes de doenças, Sei, mas pronto, sabes o que é que eu quero dizer com isto? sei. E as pessoas vão tendo mais esta. Também, obviamente, tem questões hereditárias, tem muitas questões, tem questões de Sim. hábitos que nós tomamos, tabacos e coisas assim, Claro. álcool. Obviamente que isso tem muito a ver. Mas a falta de massa muscular é literalmente um dos motivos que nós ganhamos mais doenças internas, que são estas que eu estou a falar, mas também externas. Uma simples gripe, uma simples constipação. Eu, por exemplo, eu sinto que já não fico constipado mais do que um dia. Enquanto eu vejo pessoas que apanham uma constipação e E ficam pronto, e ficam fica. uma semana de cama. E eu sei porquê. Eu tomo a minha suplementação toda, eu bebo muita água por dia e eu faço treino de força. E então muda muita coisa Ou mesmo. seja, você tá sempre se prevenindo. Sempre, 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 sempre. Eu olho para a saúde não só como o curto prazo, mas aquilo que me vai trazer a longo A prazo, não longo é? prazo. Certo? Muito interessante. E tem alguma coisa que eu não te perguntei e que você queria falar? Podemos falar sobre medicação, podemos falar sobre a Hã. infância, do PHDA na infância. Tá, então vamos começar por partes. Fala da medicação. A Como é medicação, que eu sei que entra aí? é. Eu sinto que muitas pessoas criam algum estigma Uhum, em relação à medicação perfeito. e principalmente pessoas que estão fora.
mas até mesmo pessoas que estão dentro. Eu tenho alguns clientes, não vou dizer quem são, senão eles não cabem de mim, mas que eu digo-lhes, e aliás, eu até tenho clientes que começaram a treinar comigo antes de eu falar sequer sobre PHDA, porque eu assumi que tinha não foi há muito tempo. Então eu depois fiz, obviamente, questionários, fiz, obviamente, diagnósticos, Claro. não diagnóstico clínico, mas um diagnóstico simples para perceber quem é que pudesse ter. E já sugeri a muitos alunos meus fazerem a avaliação neuropsicológica para fazerem o despiste e o diagnóstico do PHDA. Mas vejo ali uma barreira muito grande com medicação. Eu agora vou tomar medicação, eu sou lá maluca. Porque nós nós somos pessoas normais, nós somos capazes de fazer tudo. E é como eu digo, se calhar às vezes melhor do que um cérebro neurotípico. E então eu vejo ali aquela barreira em relação à medicação, mas que esta medicação não é nenhum antidepressivo. Eu já tive fases onde tive ataques de pânico, já tive sintomas depressivos muito grandes, principalmente na faculdade. E agora percebo que o PHDA foi o grande gatilho, não é? Porque eu não conseguia estudar, eu não gostava. Eu fiz uma licenciatura em turismo e não gostava. Então, se eu não gosto, eu não tenho um hiperfoco naquilo, eu tenho um déficit de atenção. Eu não ouvia o que os professores diziam. Eu mesmo na faculdade eu estava sempre na rua. Os professores pensavam-me da sala. Mas não é porque eu era mal educado, eu sempre tive esta personalidade e eu gostava. Eu depois até pedia desculpa aos professores e eu não sei porque é que eu faço isto, eu não consigo prestar atenção. E também nunca houve nenhum professor, nem nunca houve nenhum pediatra, nem nunca houve ninguém que me pudesse dizer assim: olha, se calhar tens alguma questão, precisas ir resolver. Não, era só o mal comportado, era só o. Pronto, e então isso atrapalhou-me ali um bocadinho. Mas esta medicação, nós temos dois tipos de medicação: temos a medicação de curto prazo e temos a medicação de curta duração, e temos a medicação de longa duração. Sim. Tanto uma como a outra é aquilo que eu te disse: é nós colocarmos um nitro, nós ficamos as nossas melhores versões, uma versão Pro Max do PHDA, sabes? E é uma medicação que normalmente ao final do dia sai do nosso organismo. Nós não temos que ter nenhuma barreira. Se nós podemos ter uma coisa. Agora fala-se muito no Monjaro, no Ozempic, mais no Retatrutida, que foi o mais recente análogo de GLP que apareceu. E eu sinto que muitos PTs, muitos profissionais demonizam esta medicação. Mas nós estamos a demonizar algo que pode resolver um problema que nós somos as primeiras pessoas que queremos resolver. Nós queremos resolver a obesidade. Se nós temos alguém que nos possa... Concordo totalmente. Algo que nos possa resolver um problema que nós queremos muito resolver e que muitas vezes temos dificuldade, porque é que nós vamos querer? Porque vou perder a cliente, ela vai emagrecer tudo e depois vai-me abandonar. Epá, por favor, o teu objetivo, a tua missão de vida, a tua profissão é ajudar pessoas. Se tens uma possibilidade de ajudar alguém com algum mecanismo, com alguma ferramenta, utilize essa ferramenta. E para o PHD é a mesma coisa. Nós temos uma medicação que nos vai potenciar muito a nossa vida, que nos vai dar uma qualidade de vida enorme. Então eu sou super a favor. Às vezes sou eu que digo aos meus clientes: olha, tu vais procurar medicação e vais ver, e obviamente se não quiseres fazer não fazes, mas porquê é que não experimentas? Porquê é que não vês como é que a tua vida pode mudar? Nem toda a gente se habitua bem, mas os casos são raríssimos. E ter este acompanhamento de psiquiatria e psicologia, porque eu também não sou apologista de mascarar um problema, nós não temos algo sujo e pomos um papel por cima e fica sujo. A medicação faz isso, não é? Eu sou apologista um pouco disso, não é? A medicação esconde-nos o problema durante o efeito da medicação, mas não está a tratar o problema de raiz. Portanto, é que a psiquiatria é muito importante, mas a parte da psicologia, ter aqui um acompanhamento de resolver o problema de raiz, de nos entendermos, mesmo quando não estamos com o efeito da medicação, é fundamental. E nós fazemos um pouco isto no nosso acompanhamento, de dar aqui estas ferramentas, e temos agora, ver se temos aí surpresas em breve. Portanto, eu em relação à medicação sou a pessoa que mais... Tem que ser multidisciplinar. Certo. O tratamento e o cuidado tem que ter essa visão multidisciplinar. Sem dúvida. Eu acho que reduzir o sujeito a uma área só, tudo está conectado. É o treino, a alimentação, a medicação, a terapia, tudo isso é que vai trazer de saúde, né? Sem dúvida. Mas você comentou da infância. O que você ia trazer aí pra gente Alguns desse episódios de TDAH na infância? Olha, isto, podemos falar disso, mas essa é a parte mais difícil de eu conseguir partilhar. Não, partilhe o que você quiser, Não, o que claro, você se mas- sente bem. Mas sim,
aí tenho que dar, bater palmas aos meus pais porque é- é- nunca vi nada como eu era, nunca vi na vida. É engraçado que eu era uma criança tão mal Ok. entendida e mal comportada, que era Ah, mesmo mau comportamento, eu já vou explicar porquê, ah. mas que eu ganhei tanto gosto por crianças que eu hoje em dia tenho uma empresa, eu trabalho com crianças, tenho uma empresa de animação infantil. Ah, não Tenho uma sabia. empresa, eu trabalho já. Sim, Verdade. eu faço pinturas faciais. Ah, que É, graça, não é verdade. sabia. É uma característica dos PHDAs, nós temos a veia artística muito desenvolvida. E Ah. então eu consigo fazer, pronto, quase pegar na tua foto e fazer uma pintura facial da tua foto, Ai, percebes? E então que consigo, fofo. Ah, e eu tenho, chama-se colorfest.pt. tá. Pronto, é o nome da nossa página. E então eu comecei a trabalhar com crianças e, portanto, desde os 16 anos, tenho neste momento 28, e, portanto, há 12 anos que eu trabalho com crianças e já passaram, não é centenas, é milhares de crianças por mim. E eu nunca vi nenhuma criança. Já vi crianças hiperativas que, com certeza, têm um PHDA, que pode ainda não ser Aham. diagnosticado, mas nunca vi nenhuma criança como eu. Isso é impossível, impossível. E isto começou desde cedo. Eu sempre dei ali alguns problemas aos meus pais. Desde criança tive ali algumas complicações de saúde graves mesmo, onde tive por pouco a não estar cá, a falar contigo agora, É. mas que foi ultrapassada. A minha mãe foi muito guerreira ali com os médicos e obrigou os médicos a fazerem todos os testes de algumas situações de saúde que eu tive. Tive doença de Kawasaki, uma doença não é muito conhecida, e depois tive adenovírus, e que a taxa de mortalidade, principalmente desta doença de Kawasaki, é muito, muito elevada. Pronto, e eles pensavam, os médicos pensavam que era só uma gripe, só uma constipação qualquer, uma virose, mas a minha Ah, mãe não aceitou isso. A minha mãe teve aquela percepção e disse: o meu filho não tem uma gripe, não tem uma virose, tem alguma coisa, obrigou a fazer todos os testes, e lá descobriram. E os próprios médicos disseram que, se a minha mãe não tivesse feito nada, mais 1 ou 2 dias eu já não estava cá. E depois também lhe nossa. disseram que isto é uma curiosidade que eu nunca partilhei com ninguém, acho eu, Ah, que o que me salvou foi eu ter muitas defesas. Porquê que eu tinha muitas defesas? Porque eu mamei até aos 4 anos e meio. A minha mãe estava sentada, eu em ah, pé, que eu era uma criança super desenvolvida, em pé a mamar. Desta forma. A minha mãe punha piripiri à volta da mama, não é? E aham. eu continuava com os lábios já todos inchados, e ela foi ali uma dificuldade. Pois só conseguimos porque houve um polícia que me disse assim: olha, se mamares outra vez, eu venho à tua casa, venho buscar e vais ficar lá comigo. E a minha Eita. mãe ficou com pena. Chegámos a casa, ela tentou dar-me e eu nunca mais, nunca mais, nunca mais. Então tive ali alguns períodos de infância conturbados, mas obviamente e percebi que o leite materno foi uma coisa que me deu ali um boostzinho muito grande Um de bucho. saúde e de proteções. Mas tinha muitos comportamentos que não eram normais, principalmente com a minha avó, coitadinha, não é? Que os meus pais não tinham aquela educação que conseguiam exigir mais respeito, mas a minha avó, coitadinha, o menininho, tudo mais, ai, o menino dos olhos de ouro, e então foi muito complicado porque eu não conseguia estar quieto. E uma das características do PHDA é a É hiperatividade, e isso era hiperatividade. muito, muito, muito visível quando eu era criança. Tu sentavas-me aqui, eu ficava. Se mexendo Punha, todo sim, momento. era um minuto, só aguentava aqui um minuto. Depois já estava a partir tudo, fazia tudo o que Ah, pudesse a acontecer. A gente saía à rua, a minha avó tinha que me pôr uma trela e eu parecia um cão na rua e ia fazer força, Wesley, mesmo como os olha. cães. Era assim, era surreal. Ah, Ia fazer força, e queria fugir. E pronto, e quantas vezes os meus pais não me perderam? Principalmente houve uma situação mais grave na praia, mas a culpa não é deles. Eu sei que a culpa não é deles. sim. Eles olhavam para um lado, eu já não estava lá. Eu Era não conseguia parar, não muito conseguia parar, rápido não tudo. conseguia parar. E na altura até tive alguns médicos que me viram, diagnosticaram ali a hiperatividade, fizeram ali qualquer coisa, mas nunca resolveu o problema. E então Aham. essa foi um dos pontos que mais me foi difícil no infantário, principalmente com as crianças, antes de começar o primeiro ano escolar. Pronto, era agressões, era mordidelas às crianças, era muita coisa, era mesmo uma criança que não sei o que é que hei de dizer. E pronto, depois isso começou a melhorar, essa parte dos maus comportamentos começaram a melhorar, mas depois o que começou a ser mais evidente era eu comecei-me a ligar mais às pessoas, comecei-me a dar melhor,
Mas, por exemplo, na escola eu estava sempre a conversar com o colega do lado. Não conseguia prestar atenção, porque lá está, o cérebro neurodivergente pensa mais rápido. O professor estava a explicar uma matéria que eu já sabia. Já absorve muito rápido, Sim, né? eu com 10 meses falava. E ninguém acredita nisto, não é? Com 10 meses temos É. aqui histórias e isto está gravado, não é? Minha mãe não pode dizer, olha, e o meu filho com 10 meses falava. Então É. prova. E ela prova, porque ela tem vídeos meus em criança Uau. e não havia inteligência artificial há 28 anos. Pois, Não é? Para fazer uma coisa destas. Eram DVDs, eram aquelas cassetes. nem é um deepfake, Não né? é impossível ser uma invenção. E eu, como tenho este desenvolvimento muito grande desde cedo, quando eu não conseguia prestar atenção às aulas, porque eu não gostava. Eu entrei na escola, já sabia falar há muito tempo, não é? Desde os 10 meses, já sabia ler, já sabia escrever. Então o que é que eu estava ali a fazer? Eu só queria era falar. As pessoas passavam o teste, ok, 100% em todos os testes. O que é que a gente faz agora? Não é? Por acaso Tudo nunca fica fizeram. muito entediante, E né? então eu Também. estava sempre na rua. Eu Entendi. passava mais tempo na rua, não me incomodava a mim, porque também não estava a fazer nada dentro das aulas, mas era recados para os meus pais, era coisas para eles assinarem. Algumas vezes, admito que cheguei a falsificar ali algumas assinaturas. Os meus pais era todos os dias um recado. O A gente tinha uma coisa recadinho. que era a caderneta do aluno, que Sei. era os maus comportamentos, os professores escreviam. O que é que o aluno fez? Eita. Tínhamos que levar e os pais tinham que assinar. E eu Você mesmo copiava, assinava. adicionava, e se eles virem isto, Que ainda legal. vou levar porrada ao fim de 28 anos. Não estou a brincar, mas foram muito maus comportamentos e que foi até há bem pouco tempo, porque até à faculdade isto aconteceu, porque eu sou licenciado em turismo antes de estar nesta parte do treino e na licenciatura era muito mais calmo, mas estava sempre a conversar, porque eu também não gostava daquilo que estava a fazer. Então, quando eu descobri a área Distrai do fitness, facilmente. foi muito. Eu estava Que sempre legal. distraído. Eu descobri a área do fitness e no curso de PT eu parece que. Como é que é possível? Já estou no Ah, hiperfoco. Já estou, o professor falava, eu era que aquela pessoa que demais. estava sempre assim: professor, não percebi. Professor, conte-me isto, explique-me isto. Às vezes tinha um colega meu a falar do lado e eu dizia: estás a brincar, meu? Olha a falta de respeito com os professores. E passado Olha, um que tempo eu dizia assim: mudança. como é que é possível? É. Como é que é possível eu estar a. Pois, porque isto é uma área que me interessa, porque obviamente tínhamos ali colegas que eu via que não estavam ali a fazer nada, que era exatamente a mesma coisa que me acontecia com o curso de turismo. O que é que eles estão ali a fazer se eles não querem Sim, ser PTs, se eles não querem ajudar outras pessoas? Eu quero sim. cuidar destas pessoas. E por isso é que eu depois, além do PT, fui fazer uma formação diferente com a EXS, que é a melhor escola de exercício físico no país. Nós abordamos muitos conceitos de biomecânica, fisiologia e estou muito grato a eles por tudo, porque aprendi muita coisa mesmo. Mas descobri ali a minha missão e o meu foco e pronto, e a partir daí tudo mudou há uns bons anos que sou uma pessoa completamente Maravilhoso. diferente. Mas sim, mas a infância tem Maravilhoso. muito peso mesmo. Agora, para a gente terminar a nossa conversa, Certo? que tá uma delícia, mas a gente tem que terminar. Que estratégias você recomendaria para as pessoas que têm TDAH, seja para ter uma rotina, de qualquer natureza, de alimentação, de exercícios, ou de trabalho? O que que você acha que pode ajudar uma pessoa Ok? que tem TDAH, em termos de estratégias? Sei lá, colocar Certo, bilhetinhos, certo. Uhum. post-it, o que que você acha que pode ajudar Ok. a pessoa? Então, a primeira coisa que aí sou um bocadinho suspeito, vou falar um pouco do meu trabalho, não é? Hum, Mas nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, porque para já nós não temos conhecimento suficiente para construir um treino. Depois não temos conhecimento suficiente para construir um plano de alimentação. E depois temos que ter alguém que nos responsabilize disto. E quando hum, nós temos responsabilidade só connosco próprios, é muito fácil de nós nos esquecermos. Ok? Portanto, contratar um profissional até pode não ser um profissional como eu, que seja específico com PHDA, mas um profissional que nos crie um treino, que nos crie uma alimentação, que nos guie, que nos responsabilize, que nos crie uma motivação constante, eu acho que isto é fundamental, porque se nós não tivermos um objetivo, nós não trabalhamos. Uma pessoa com PHDA muito provavelmente vai, inscreve-se no ginásio e cancela passado 2, 3 semanas. com Ou certeza. então até se vai, inscreve no ginásio e fica a pagar e esquece que está a pagar o ginásio. É Isso é verdade. que é mais. E depois queixam-se muito dos valores. Eu acho que nós também temos outra condição do PHDA, chama-se paralisia por análise. Nós temos muito isto. O que é paralisia por análise? É Hum, eu chegar.
eu- isso acontece-me também muitas vezes. Estou com o separador da Amazon aberto a ver fitas métricas, sabes? E quero Tá. ver a melhor fita métrica e estou uma semana a escolher uma fita métrica, que se calhar era fita métrica, o número 1 mais vendido, custa 3 euros, ok, carrinho, compra, está feito. Não, e eu fico ali a ver qual é que é a melhor fita métrica, qual é que é o melhor chapéu para correr, qual é que é o melhor, Sei. os melhores ténis para correr, e fica ali, nós estamos muito nesta paralisia por análise. Então, mesmo nesta procura, eu sinto muito isto, que a pessoa quer, mas depois vou ficar aqui, depois não faz nada. Ok? Então, Divagando. contratar um profissional que nos responsabilize e que nos guie o caminho e que nos impulsione no caminho, esse é o ponto número 1. Agora, isto para o exercício físico, ok? É. Mas agora, para outras questões, por exemplo, eu sei que eu não funciono com agenda, colocar coisas no calendário do Google é coisas para vir um lembrete e eu adiar. Não Não funciona para funciona você? para nós, principalmente o calendário do Google. Agora, para mim, funciona um pouco melhor porque, pronto, porque tenho chamadas, tenho coisas com alunos e pronto. Depois é uma coisa que eu gosto de fazer, não é? Então não é muito fácil de esquecer. Mas eu acho que é muito mais fácil nós escrevermos. Uhum. Eu tenho, atrás do meu computador, tenho post-its, do género fazer o Boa. plano de treino da Juliana, Aham. estruturar a conversa com A X Carol. pessoa, a Carol, por exemplo, fazer isto. E então quando eu terminar a tarefa, eu tiro o post-it de lá. Ele nunca sai da frente, porque se eu tiver um visual, é muito difícil de esquecer, porque eu tenho também uma lista de tarefas no Google, que até é uma aplicação do Microsoft, em que eu vou dando check, vai ficando lá as tarefas, não vão sendo Entendi. executadas. Então ter visual, ok, eu só posso sair daqui quando eu tirar o post-it, isso é uma forma de eu me conseguir organizar. Mas, por exemplo, o que eu gosto muito é um timer físico. Ah, Nós colocamos muitas vezes alarmes no telefone para fazermos alguma coisa, mas o alarme é só certo. chegar lá e fazer adiar e ele fica. Às vezes É, cancelamos. Quantas vezes eu não faço isso? sim. Então, ter um timer físico, ok, agora vou fazer um plano de treino. Eu Ponho o tenho timer, esse tenho tempo. este tempo e o tempo está ali a contar. O tempo está ali a contar. Eu não vou estar no Instagram a fazer scroll, não é? Eu quero Boa. terminar porque o timer está ali a contar. Então, ter um timer físico, mesmo comprar um timer físico e compramos na Amazon por 5 euros, 10 euros, ajuda-nos muito porque temos um estímulo visual. E outra coisa que eu sei que é fundamental é. Isto tem a ver até com outras questões que eu acredito, mas um espaço limpo é um espaço limpo e organizado, é uma mente limpa e organizada. Com Eu certeza. estou a viver no meio da bagunça, eu tenho muitos estímulos visuais, não é? Eu Exato. estou a fazer o meu trabalho, mas eu olho para a frente, está ali uma coisa, está ali. É, Ai, o que é que se passa ali na janela? é. Trabalhar com ambientes, olha, como nós estamos agora, um ambiente escuro, um ambiente sem ouvir barulho da rua, sem muitas janelas, para a gente não ir à janela ver o que é que se passa lá fora. Estar num ambiente, Protege, né? exatamente, mas Bastante. limpo e organizado é fundamental. Fundamental. Eu acho que estar num ambiente minimalista, para nós, é ouro mesmo. Então, Nossa, fantástico. Eu acho sim. que isso vale para todo mundo, mesmo quem não tem Não, não, TDAH, com certeza, com né? certeza, com Adorei certeza, as suas com dicas. certeza. Sim. Pedro, foi uma delícia estar aqui com Obrigado, igualmente. você. Obrigado. Muito obrigada por ter Não, aceitado obrigado, o eu. convite, né? Foi realmente muito especial. A gente tem hoje muitas pessoas que estão enfrentando essas questões e conversar com uma pessoa que é especialista e ao mesmo tempo tem essa experiência de vida, eu acho que faz toda a diferença. Então, obrigada e obrigada pela generosidade de você compartilhar até coisas assim da sua vida aqui com a gente, né? Porque eu acho que Claro. é tão difícil a gente conseguir conversar de forma aberta, né? Certo. Sem máscara, sem amarras. É tão bom a gente se encontra nessa humanidade. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado eu pelo Tá, convite. muito obrigada. E para quem quer saber mais sobre o seu trabalho, Sim. sobre essas informações todas, como que te acha? O meu Instagram é Pedro com foco, Pedro claro. com foco. @Pedro com foco. E eu tenho um formulário
que podem preencher com algumas perguntas só sobre os vossos objetivos, dificuldades que têm sentido e com o vosso contacto. Depois eu entro em contacto convosco. Ou podem simplesmente enviar uma mensagem com a palavra foco, que eu vou-vos explicar os detalhes, como é que funciona o acompanhamento e como é que vos posso ajudar também lá para cima e utilizar o PHDA como uma ferramenta de potencialização e não o contrário. É isso, obrigada. Obrigado. E obrigada a você que ficou aqui com a gente durante esse episódio. Se fez sentido para você essa conversa, compartilhe com mais pessoas que têm essa condição de TDAH e têm dificuldade de estruturar um treino, uma alimentação, entender o que está acontecendo consigo, né? E até o próximo episódio.